Olá pessoal, tudo bem? Vamos começar mais um encontro e agora vamos dar continuidade ao capítulo 3, falando da parte de campo elétrico, beleza? Então vamos lá. Tudo bem, antes de falarmos propriamente no campo elétrico, vamos falar um pouco do campo gravitacional, pela condição de estarmos inseridos aí, né? Todos os corpos em volta do planeta estão sujeitos ao campo gravitacional. O campo elétrico ele também é bastante presente, conforme nós vamos concluir aí ao longo do seu entendimento, mas o senso comum nos leva a reconhecer a presença permanente do campo gravitacional muito mais do que dos campos elétricos, até porque os campos elétricos têm envolvimento direto com as questões elétricas, com as cargas elétricas, né? Por mais que estejamos em constante contato com cargas elétricas sem percebermos, então, em função disso, a gente começa falando no campo gravitacional, porque esse sim de certa forma, mais presente no nosso entendimento do que os campos elétricos. Bom, relembrando então aí o que é o campo gravitacional, né? O campo gravitacional, num conceito simples, podemos dizer que é a região em torno dos planetas, tá? Não só dos planetas, mas de todos os corpos que têm massa, né? Concentração de massa, toda matéria ela é capaz de produzir em torno de si o chamado campo gravitacional. A característica do campo gravitacional se dá pelo fato de outras massas presentes dentro dessa região são atraídos para o centro dessa massa maior. Então, na questão planetária, essa massa maior aqui, esse M maiúsculo, é a massa do planeta, e esse M minúsculo é a massa de tudo que está em volta do planeta. Então, todos nós, como temos massa, estamos sujeitos à atração gravitacional. Até, claro, por isso, não somos arremessados espaço afora em função da rotação do planeta. Né? Outra questão que a gravidade garante é a presença e a permanência de corpos em volta do planeta, em qualquer ponto do planeta aí, né? Olhando para o globo, tem-se a falsa impressão que aqui é a parte de cima do planeta e aqui é a parte de baixo, né? Isso é uma falsa impressão, porque nós estamos mais para o lado de baixo do planeta. A América do Sul está por aqui. E nós não sentimos isso, a gente não sente estando na parte baixa do planeta. Tá? A nossa impressão é que estamos por cima. E isso se dá exatamente pela força gravitacional que puxa todos os corpos para o seu centro. Okay? E o valor dessa força gravitacional é dado por essa fórmula aqui, a lei da gravitação universal. Um G maiúsculo, que é uma constante gravitacional, vezes a massa do planeta, vezes a massa que está próximo do planeta, dividido pela distância ao quadrado. Essa distância é a distância da massa até o centro do planeta. Não é até a superfície, é até o centro do planeta. O que nos dá como resultado numérico um valor que nós reconhecemos como sendo o peso do corpo, o nosso peso. Então, quando subimos na balança e fazemos a leitura do nosso peso, aquele valor numérico corresponde à força gravitacional que o planeta está nos atraindo para o seu centro. E por que comparar campo gravitacional com o campo elétrico? Primeiro, pela estrutura matemática da própria fórmula. Segundo, porque é uma força, como o nome diz, força de campo. O significado de força de campo é força feita à distância, não é necessário toque entre os corpos envolvidos, assim como a força entre as cargas elétricas envolvidas é feita à distância, né? Não é necessário o toque
entre as cargas. Então, é uma força de campo também. Pois bem, uma diferença é que a força gravitacional ela é sempre atrativa. A força elétrica ela pode ser atrativa como repulsiva, porque depende do sinal da carga. O que representa a carga, né, na questão gravitacional são as massas. E a massa não tem sinal positivo e negativo, a massa é única. Então, por isso, a força é somente atrativa. Como a carga se diferencia por sinais, positivo e negativo, então existe a opção de atração e de repulsão. Mas perceba que a estrutura matemática é praticamente idêntica. Temos uma constante gravitacional e temos uma constante eletrostática, né? A presença das duas massas envolvidas, aquela que está gerando o campo gravitacional e a massa que está dentro desse campo gravitacional. Aqui nós temos uma das cargas gerando o chamado campo elétrico e a outra carga inserida dentro desse campo elétrico. Então, da mesma forma que eu disse, campo gravitacional é a região em volta do planeta dentro da qual qualquer massa é atraída, campo elétrico é a região em torno de uma carga elétrica dentro da qual outras cargas serão atraídas ou repelidas, dependendo do seu sinal. E a outra relação matemática que coincide é a dependência do inverso do quadrado da distância. Quer dizer, quanto mais você se afasta do planeta, mais fraca fica a força gravitacional. Menor se torna o seu peso, até chegar num ponto que o seu peso zera. Então, quando você chega na região chamada região do espaço sideral, a distância é tamanha da Terra que a força gravitacional fica tão pequena, tão próxima de zero, que você deixa de perceber o seu peso, você deixa de ser atraído pelo planeta e quando você está numa nave espacial, você começa a flutuar dentro da nave. A carga elétrica, a mesma ideia, né? Distância ao quadrado, né? A força diminui com o aumento da distância e diminui ao quadrado. Então, diminui muito rapidamente essa força, chegando num ponto, a uma certa distância, que a carga não sente mais a presença da outra carga. Então, por isso a gente faz esse comparativo aí entre campo gravitacional e campo elétrico. Beleza? Para falarmos do vetor campo elétrico, né, porque é uma grandeza vetorial, ainda vamos analisar um pouco mais a respeito da força elétrica, né, trocada entre as cargas envolvidas. Então, aqui relembrando, cargas de mesmo sinal, né, tem repulsão. Aqui ele representou a força repulsiva na carga menor, ele não representou na carga maior, porque essa carga é considerada uma carga fonte, é uma carga que está fixa. Então a gente não vai se preocupar muito com a força que a outra carga vai fazer nela. Assim como a gente não se preocupa muito com a questão da força-peso, né? O nosso peso é a força que o planeta faz em nós. Mas temos que lembrar que, pela terceira lei de Newton, nós também reagimos contra o planeta. E nós fazemos uma força no planeta que tem o mesmo valor do nosso peso. Quer dizer, o valor do nosso peso contra o planeta é insignificante. O planeta não está nem aí para a força que a gente está fazendo nele. Mas a força que ele faz na gente faz diferença, porque é essa força que nos mantém na superfície da Terra, essa força que nos faz cair quando estamos a uma certa altura, né? Enfim, por isso aqui também foi representada a força somente da carga fonte contra a carga menor. Essa carga menor, já vou colocar o conceito dela, nós chamamos essa carga aqui de carga teste ou carga de prova. Você vai ver muito isso em exercícios. Uma carga de prova, uma carga de teste. Tá? Por quê? Porque ela, comparada com a carga fonte, ela se torna pequena em termos de valor de carga elétrica. Assim como comparar a nossa massa com a massa do planeta, né? Somos insignificantes para o planeta. Mas nós somos massas de prova para o planeta, massas de teste. Nós provamos a existência do campo gravitacional quando estamos nele. Então, essa carga de teste serve para testar e provar
que existe um campo elétrico aqui gerado por essa outra carga. Tá ok? Então, essa é a ideia. Então, carga de mesmo sinal está repelindo essa carga Q1 com um valor de força F1. Se na mesma carga fonte, na mesma posição, eu colocar uma carga diferente, uma carga Qn, ela vai receber do campo elétrico uma força Fn. Se eu colocar uma carga Q2, agora negativa, na mesma presença da carga maior, por ser negativa, ela vai ser atraída por uma força F2. Então perceba, a ideia dessa figura é mostrar o seguinte: no mesmo lugar, ao colocar 3 cargas de prova na presença da mesma carga fonte, eu tive 3 forças diferentes. Diferentes em valor, essa aqui maior, com certeza a carga Qn é maior que Q1. Para o mesmo lado, né? Mesmo sentido, porque ambas são positivas, ambas foram repelidas. E uma carga Q2 negativa, que agora é atraída pela fonte positiva. Então mudou o sentido, né? Mesma direção, mas sentido oposto. E muda o valor da força. Né? F2 é proporcional à carga Q2. Com isso, essa questão de ser proporcional, conclui-se que a força aplicada na carga 1 é diretamente proporcional a ela, assim como a força 2 é proporcional à carga 2, assim como a força N é proporcional à carga N. Contudo, quando dividimos a força 1 pela carga 1, dividimos a força 2 pela carga 2, dividimos a força N pela carga N, chegamos no mesmo resultado. Chegamos num valor constante. Por que constante? Porque elas foram colocadas exatamente no mesmo ponto. Então, essa constante, entendemos esse valor como o valor do campo elétrico. Naquele ponto, o campo elétrico é exatamente o mesmo. Vamos comparar com o campo gravitacional. Num determinado ponto da superfície da Terra, consideramos o campo gravitacional igual a 10. Né? A gravidade, 10 metros por segundo ao quadrado. Então, nesse ponto, o campo gravitacional vale 10 metros por segundo ao quadrado. Essa gravidade 10 é a mesma para todo mundo que estiver naquela região. Porém, o peso de cada um é diferente. Se você tem uma massa de 50 quilogramas, o seu peso vai ser 500 newtons. Né? Lembra, peso é massa vezes gravidade. Então, sua massa de 50 vezes a gravidade 10, seu peso é de 500 newtons. Se uma pessoa tem 80 quilogramas, o peso dela, na mesma gravidade, será de 800 newtons. E assim por diante. Ou seja, a força que o planeta faz na massa é proporcional à massa. Da mesma forma, a força elétrica feita por um campo elétrico sobre uma carga de prova, o mesmo campo irá aplicar forças diferentes em cargas diferentes. E essa proporção garante o valor desse campo elétrico. Então, o campo elétrico é a razão ou a divisão da força pela carga que foi colocada ali. Isso é campo elétrico. Da mesma forma, campo gravitacional é força dividido pela massa. O seu peso dividido pela sua massa dá o campo gravitacional. Veja que o campo é vetor, a força é vetor, né? Então esse campo ele tem direção e sentido, assim como a força tem também. Mas aqui, por exemplo, eu posso passar essa carga multiplicando e fico força igual a carga vezes campo. Isso aqui fica igual a força-peso. Peso é igual a massa vezes o campo gravitacional. Por isso eles são equivalentes. Aqui está em forma vetorial. Perceba que a carga não apresenta aquelas 2 barras de módulo. Quer dizer que o sinal negativo entra aqui. Tá? Daqui a pouco a gente vai entender o que esse sinal vai provocar. Mas também eu posso calcular o módulo apenas, ou seja, eu desprezo o sinal da carga e vou calcular só o valor numérico do campo elétrico, dividindo o valor da força pelo valor da carga. Ou consigo calcular a força multiplicando a carga pelo valor do campo. Isso depende de qual informação você tem, né? Se eu conheço a força, eu calculo o campo. Se eu conheço o campo,
eu calculo a força. Beleza? Então agora vamos entender a questão do vetor campo elétrico a partir das informações do vetor força elétrica, porque o vetor força nós já conhecemos, nós já sabemos orientá-lo de acordo com a posição das cargas e de acordo com o sinal das cargas. E aí, por definição, tendo então que a força é igual ao produto carga vezes campo, né? Se a nossa carga for negativa, né? Se a carga for negativa, no cálculo vetorial, né? Veja que eu falei agorinha, que o sinal entra, né? Não é módulo da carga, é a carga mesmo, original. Então, o seu sinal negativo, ele vai entrar no cálculo. E isso significa o quê? Se eu tenho um vetor campo elétrico, todo vetor tem direção e sentido, como está mostrado aqui. Então, meu vetor campo elétrico, horizontal e apontando para a direita. A força é o resultado do produto do campo vezes a carga elétrica que foi colocada lá naquele campo, né? A carga de prova. A carga sendo negativa, eu vou estar multiplicando um vetor por um número negativo. E por regra vetorial, lá do primeiro ano, que eu espero que tenham estudado vetores, um vetor multiplicado por um número, o vetor resultante será aquele número de vezes multiplicado. Quer dizer, se eu tenho um vetor e multiplico por 2, eu vou ter um novo vetor 2 vezes maior. Se eu tenho um vetor e multiplico ele por meio, eu vou ter um novo vetor que é a metade do tamanho. Porém, o sinal negativo inverte a orientação do vetor. Então, a multiplicação vai alterar o tamanho do vetor, para mais ou para menos, né, o tamanho dele. Se ele for multiplicado por 1, não muda o tamanho. Mantém a direção, então ambos são horizontais, mas o sinal negativo inverte a orientação do vetor. Então, por isso, se a carga é negativa, a força elétrica e o campo elétrico ficam opostos, mesma direção e sentidos opostos. Já se a carga for positiva, você vai estar multiplicando um vetor por um número positivo. O resultado será um vetor n vezes maior ou menor, de acordo com o número, né? Esse vetor vai ser maior ou menor em tamanho, tem a mesma direção e ainda terá o mesmo sentido, porque o número positivo não muda a orientação desse vetor, ok? Então, se a carga de prova for negativa, a força nela será contrária ao campo elétrico que ela foi colocada. Se a carga de prova for positiva, a força nela apontará para o mesmo lado que o campo elétrico em que ela foi inserida, certo? Ainda, a unidade de medida do campo elétrico, conforme a fórmula original anteriormente, né, nós vimos que o campo era a força dividida pela carga. Força é Newton, carga é Coulomb. Então, a unidade do campo elétrico no sistema internacional é Newton por Coulomb. Força dividido por carga. Tá? Então, Newton por Coulomb. Contudo, vocês vão ver lá, por exemplo, no questionário avaliativo, no final do módulo, alguns exercícios lá trazem a informação do campo elétrico medido em volts por metro. Por quê? Porque no próximo capítulo, nós vamos estudar potencial elétrico, nós vamos conhecer a unidade volt. E vamos mostrar lá que o campo também pode ser medido como volt por metro. É só uma forma diferente de escrever a unidade, mas é equivalente a Newton por Coulomb. Então, quando se deparar com um exercício lá que aparece o campo medido tantos volt por metro, não se preocupe, é a mesma coisa que Newton por Coulomb, tá bom? Então, aqui ele só está falando em Newton por Coulomb pelo fato que a gente ainda não estudou o capítulo de voltagem, tá certo? É no próximo capítulo que nós vamos estudar. Mas tranquilo, se aparecer a unidade volt por metro, não se assuste. Ela é equivalente a Newton por Coulomb, beleza?
Bom, então vamos ver o exercício 3, né, o exercício resolvido do livro, que está aí na página 43, se você for olhar depois. Temos uma carga de 6 microcoulomb colocada num determinado ponto, né, de uma região do espaço, submetida à ação de uma força de 0,3 newtons, o que quer dizer, então, que nesse local existe um campo elétrico. Essa força é horizontal e aponta para a direita. Determine o vetor campo elétrico nesse ponto. Veja que ele está pedindo para calcular o vetor, além do valor numérico, você precisa orientar esse vetor campo elétrico. Você tem que dizer na resposta qual é a direção e o sentido dele. Mas essa é uma informação que você já consegue tirar do próprio enunciado. A força é horizontal e para a direita. O que temos que lembrar? Que o campo elétrico sempre tem a mesma direção da força, então nosso campo também é horizontal. Já para que lado ele aponta, depende do sinal de quem? Da carga de prova aqui, ó. Tá? E ela é positiva. Carga positiva, campo e força apontam para o mesmo lado. Se ela fosse negativa, o campo apontaria para a esquerda. Então você já tem parte da resposta pronta. O campo será horizontal e para a direita. Mas com qual valor? Né? Então, pelos valores, nós temos uma força de 0,3 newton, a carga de 6 microcoulomb, então 6 vezes 10 a menos 6. Nunca esqueça que o micro tem que virar potência. A fórmula do campo, força dividido pela carga. Né? Em módulo, teremos o quê? Para calcular só o valor numérico, força 0,3 dividido pela carga, 6 vezes 10 a menos 3. A solução do livro optou em pegar o 0,3 e escrever em potência de 10. Deslocou a vírgula uma casa para a direita, que gerou uma potência 10 a menos 1. Não vi muito sentido nessa conversão, porque quando ele divide 3 por 6, ele continua com um número decimal. Eu, particularmente, se for fazer isso aqui no papel, eu pegaria essa vírgula e andaria 2 casas. Tá? Que aí ficaria 30 vezes 10 a menos 2. Porque 30 por 6 já me leva para a resposta final, que é 5. E o 10 a menos 2 dividido por 10 a menos 6 já me dá o 10 a quarta. Então, quando ele fez essa conversão, ele teve que dar um passo a mais. Né? 3 por 6, 0,5. 10 a menos 1 por 10 a menos 6, 10 a quinta. Ele é obrigado a andar com a vírgula mais uma casa para ficar 5 vezes 10 a quarta. Por quê? Porque em potência de 10 não convém deixar o número decimal. Tá? Por regra, isso não é muito correto. Né? Não tá errado a escrita, mas está fora de padrões matemáticos. E o padrão seria a notação científica. Notação científica não pode ter zero antes da vírgula. Tá bom? Então, teve que deslocar a vírgula para ficar 5 vezes 10 a quarta Newton por Coulomb. Beleza? Então, esse é o valor numérico. Outra opção também, aí fica a seu critério, 10 a quarta, não é tão grande assim, ele poderia escrever 50 mil newtons por Coulomb. Tá bom? A gente usa potência de 10 geralmente para escrever números muito grandes ou números muito pequenos, como é o caso aqui, 6 vezes 10 a menos 6, né? Para não ficar 0,0000006 lá. Então, a gente usa a potência de 10 para compactar o número, para ele ficar numa forma mais visualmente mais agradável, mais fácil de escrever, mais fácil de se ler. Né? Então, por isso da notação científica, uma ferramenta para organizar esses números que ficam muito cheios de zeros, né, com vírgulas muito lá na frente ou muito lá atrás. E, então, para fechar, como a carga é positiva, né, a conclusão da resposta, carga positiva, o campo elétrico tem mesma direção e sentido da força. Né? E o módulo é igual a 5 vezes 10 a quarta Newton por Coulomb. Beleza? Então vamos finalizar essa primeira parte do assunto de campo elétrico. Faça os exercícios propostos até aqui na página 43, aí, de acordo com a carta de navegação. E qualquer dúvida que tenha na resolução, aí já sabe, só nos procurar aí para a gente discutir aí e resolver as questões. Beleza? Então,
Bye bye, até o próximo vídeo.